Boa tarde, pessoal. Eu sou Emerson Pison e hoje eu estou aqui com vocês mais uma vez com o La Casa do Pregador. O La Casa do Pregador de hoje é uma edição especial em memória da minha querida mãe, que partiu no ano de 2005 e está com o Senhor. Minha mãe, que se chamava Elizabeth, partiu para a glória no ano de 2005, aos 52 anos de idade. Nova, né? Realmente nova, bastante nova. Mas eu tenho uma linda história para contar a respeito da minha mãe. Minha mãe, ela morreu no ano de 2005 e ela morreu de câncer. Mas ela tem uma linda história. Eu tenho uma linda história para contar a respeito da minha mãe. A minha mãe, ela morreu em meus braços. Morreu em meus braços. Eu quero que você fique comigo até o final, porque você vai ouvir uma história de uma mulher que morreu com os braços para cima, com as mãos para cima, louvando e adorando ao Senhor. Ela jamais deixou com que qualquer situação, doença, adversidade fizesse com que ela baixasse as mãos. Então, no ano de 2005, no dia em que a minha mãe partiu para estar com o Senhor, eu estava na cidade de Barueri. Eu estava fazendo um trabalho de assessoria política e estávamos em um palanque com mais ou menos 3.000 pessoas em um evento. E neste dia, a minha mãe, ela se sentiu muito mal e ela precisava ser levada para o hospital. E eu lembro da história que me contaram. Eu não estava em casa, não estava por perto. Eu estava neste evento em Barueri, um evento de política. E as pessoas quiseram levar a minha mãe para o hospital. Tentaram levá-la e ela disse: não, eu vou esperar o Emerson chegar e ele que vai me levar. Eu acredito que ela sabia que ela estava prestes a partir. E eu não sei por qual motivo, mas ela queria que eu fosse com ela. Na verdade, eu sei. Eu sempre estava ali com ela, os outros irmãos também, claro. Mas eu acredito que havia uma conexão com relação a isso. Eu acredito que Deus estava fazendo isso mais por mim mesmo, talvez, do que por ela. Porque eu sou muito grato de poder ter estado com minha mãe no último minuto de vida dela, nos últimos minutos. E foi maravilhoso. Eu sempre estava ali com ela, assim como meus outros irmãos. Nós sempre fomos uma família muito unida, né? Um sempre amou o outro de coração mesmo e sempre nos relacionamos bem. E neste dia, quando eu cheguei desse evento político, eu peguei a minha mãe e a minha mãe estava sem forças já. Ela estava sofrendo com câncer, tinha feito já quimioterapia, mas o câncer já tinha dominado tudo ela por dentro, né? Já estava num estágio terminal e ela estava sentindo muitas dores. E quando eu cheguei em casa, né, na casa dela, e ela falou: vamos para o hospital. As pessoas falaram que ela queria ir para o hospital. E ela falou assim: eu quero que você me leve para o hospital. Mas antes de ir para o hospital, eu quero que você passe comigo numa igreja. E ela então me falou qual igreja era. E eu levei ela para a igreja antes. Levei ela para a igreja, fomos de carro, coloquei ela no carro. Estava eu e minha tia Dora, né? Minha tia Dora, auxiliadora. E então fui eu, a minha tia e a minha mãe. Peguei a minha mãe no colo, porque ela já estava muito debilitada. Coloquei-a no banco de trás do carro. E então fomos em direção à igreja. Era na parte central da cidade de São Paulo. Chegando no estacionamento da igreja, peguei a minha mãe novamente no colo, porque ela não tinha forças mais para andar. E levei a minha mãe e a sentei no primeiro banco da igreja. A igreja estava tendo um culto, né? E eu a deixei sentada naquele banco, fiquei ali ao lado, a minha tia do outro lado. E num determinado momento do louvor, a minha mãe, ela se levantou os braços para cima e começou a louvar ao Senhor e começou a orar em línguas, ali chorando na presença do Senhor. Foi ali uma cena incrível, muito poderosa mesmo. Naquele momento eu olhei para minha mãe, que ela levantou com muita força, assim, ficou de pé, levantou os braços para o alto, começou a louvar a Deus, começou a orar em línguas. Parecia que o céu tinha baixado para ela ali. O céu tinha baixado para ela.
E ela começou a louvar ao Senhor e eu falei, uau, minha mãe foi curada. Eu achei que ela tinha sido curada do câncer, né? E eu falei, minha mãe foi curada. Olha lá o jeito que ela levantou e agora está louvando ao Senhor em outras línguas, declarando a grandeza de Deus, chorando ali. E eu fiquei muito emocionado. Então minha mãe ficou ali uns 5, 7 minutos mais ou menos, louvando ao Senhor, orando em outras línguas. Um encontro assim poderoso ali com Deus naquele momento. Então ela virou para mim e falou assim, pronto, pode me levar agora para o hospital. E aí ela se assentou novamente e já não tinha força para andar de novo. Então eu peguei ela no colo, meio que não entendi, né? Aí eu peguei ela no colo, coloquei ela no banco de trás do carro de novo e com minha tia nos dirigimos para o hospital. Quando eu estava entrando no hospital, né, quando eu entrei na verdade no hospital e fui pegar a minha mãe, ela olhou para mim e falou assim, eu estou indo. Então ela virou o pescoço assim e caiu. Caiu de lado assim, né, no meu colo. O pescoço dela caiu, a cabeça dela virou assim. Eu entrei, já chamei os médicos, né, com aquela um pouco de desespero ali. Falei, por favor, minha mãe, minha mãe. Colocaram ela ali na maca então e a levaram lá para dentro. E eu já percebi que ela estava gelada, né? Já começou a ficar gelada ali e realmente já não havia mais vida. Só aguardamos um momento e a médica veio e disse que ela havia entrado em óbito. O que eu quero trazer e contar para vocês a respeito dessa história? Eu quero dizer para vocês que aquela morte, aquele câncer, nunca matou a minha mãe. Nunca parou minha mãe. A minha mãe, antes dela partir para estar com Cristo, porque ela levantou o voo ali naquele hospital, ela estava partindo para estar para sempre com o Senhor. Antes dela subir, dela partir para estar com Cristo, aqui na terra, o último ato dela foi levantar as mãos ao céu. Louvar e engrandecer aquele que é o dono da vida. Louvar e engrandecer aquele que era Senhor da vida dela. Eu lembro dos cânticos que a minha mãe cantava, né? E uma das músicas que me vem muito à memória era quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Então minha mãe cantava muito os hinos da harpa, né? Minha mãe era da igreja do pastor José dos Anjos, da irmã Maria dos Anjos, né? E a gente amava muito esses pastores, ama muito, né? O pastor José, a esposa Maria dos Anjos, esses dias foi lá também se encontrar com o Senhor, encontrar com a irmã Elizabeth, né? Irmã Maria dos Anjos, a diaconisa, né? Da igreja. E se tem algo que eles enfatizavam muito na igreja que minha mãe, né? Era diaconisa. Algo que eles enfatizavam muito era a vida com Deus na eternidade. Tanto que minha mãe cantava este hino, né, da cidade celestial. Então era algo que ela tinha muito forte no coração dela. Era sobre a eternidade, ela cantava muito essas coisas. E claro que ela sabia que um dia ela partiria para estar com o Senhor. E o que eu enfatizo aqui é que não foi aquele câncer que matou minha mãe. A minha mãe esfregou na cara do inferno que ela era serva do Deus Altíssimo. A minha mãe, quando eu estava no mundo, perdido no mundo das drogas, a minha mãe, muitas vezes eu cheguei em casa e a minha mãe estava de joelhos, orando e clamando a Deus por minha vida, para que eu fosse salvo, para que eu saísse, voltasse para os caminhos do Senhor. E isso ela fez com cada um de nós, os seus filhos. Ela partiu com 52 anos de idade. 52, nova, né? Mas o legado que a minha mãe deixou nessa terra jamais poderá ser apagado. A minha mãe fez com que todos nós, os filhos, conhecessem os caminhos do Senhor. A minha mãe fez com que o meu pai também aceitasse a Jesus.
se batizasse nas águas e tivesse um encontro com o Senhor. Cada um dos filhos dela teve a oportunidade de conhecer e viver na presença do Senhor. Hoje, eu tenho, acho que 1 ou 2 irmãos que estão um pouco afastados da igreja, afastados de Deus, mas que têm a semente da palavra dentro deles. Porque a minha mãe fez um trabalho incrível. A minha mãe fez um trabalho poderoso e hoje eu estou fazendo essa homenagem a ela. Sabe que tipo de mulher que era a minha mãe? A minha mãe, ela amava até mesmo os inimigos dela. Até mesmo pessoas que a maltratassem, ela amava. Às vezes a gente ficava bravo, né? A gente tem meio que uma natureza meio briguenta, né? Controlada, graças a Deus, hoje que a gente aprende sobre domínio próprio, fomos crescendo, amadurecendo na vida. Mas a gente era meio briguenta e a gente falava, mas que isso que fizeram? Minha mãe, deixa pra lá, fica tranquilo. Então minha mãe, ela sempre andava no amor. A minha mãe sempre ajudava as pessoas. E a minha mãe era uma mulher de oração, que clamava ao Senhor, que servia na igreja com muita dedicação. Em todos os seus anos de igreja, a minha mãe fez com que toda a família se voltasse para os pés do Senhor. Até mesmo o meu pai se encontrou com o Senhor muito antes de partir para estar com o Senhor também. Teve um encontro com o Senhor, se batizou nas águas. E é tão incrível, tem uma Bíblia que era do meu pai até hoje, que é aquela Bíblia de letra gigante, que eu e meus irmãos compramos para dar de presente para ele. Ficou de lembrança para mim, eu sempre vejo a dedicatória que a gente escreveu ali. E eu fico muito feliz porque esse foi o legado que a minha mãe deixou na terra. Ah, mas ela tinha 52 anos, mas meu, tem gente aí que tá com 70, 80 ou 50 que seja. E não fez nem a metade do que essa mulher fez na terra. Ela cumpriu com alegria o chamado que lhe estava proposto. Oh, mas você não vai falar sobre a doença porque ela morreu de câncer. O que eu quero dizer e deixar bem claro aqui, e é isso que o inimigo não gosta. É isso que o inferno e os religiosos odeiam. Que o câncer não fez com que a minha mãe parasse. Sabe, o inimigo ele olha para essa situação e ele fala, essa família é terrível, o que eu faço contra eles? Eu peguei aquilo que eu tinha de melhor aqui no inferno e eu lancei contra a vida desta mulher. Eu lancei contra a vida desta mulher. E agora eu estou olhando e essa mulher está com os braços jogados para cima no momento da sua morte. Está louvando, orando em línguas e adorando ao Senhor. Eu não sei mais o que eu faço, eu peguei o que eu tinha de melhor no inferno. Eu lancei contra o rosto dela. E sabe o que a minha mamãe fazia? Ela olhava para as circunstâncias e ela não fazia outra coisa a não ser pegar os braços dela e jogar para cima, para louvar o nome daquele que é grande e poderoso. Sabe aquilo que Paulo fala em suas cartas? Que eu estou pronto para glorificar ao Senhor, tanto na vida como na morte? Tanto por meio do meu espírito, da minha alma, ou por meio até mesmo do meu corpo, estou pronto para glorificar ao Senhor? Você pode falar, mas o câncer, uma morte de câncer não glorifica o nome do Senhor. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Fé para ser curado de câncer? É bom ter fé para ser curado. Mas eu vou falar um negócio para você, uma fé de qualidade. Uma fé de qualidade é aquela fé como a de Mesaque, Sadraque e Abednego, que olharam para o rei e disseram, rei, eu quero que você fique sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos à sua estátua. Eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é poderoso para nos livrar desta fornalha, ó rei. Mas quero que fique bem claro que se ele não o fizer, mesmo assim, mesmo assim, nós não nos prostraremos e não adoraremos os seus deuses. Essa é uma fé de qualidade, meu irmão e minha irmã. Precisa ter fé para ser curado? Precisa. Mas precisa ter uma fé de muita qualidade quando você vê o câncer corroendo, comendo o seu corpo. E mesmo no meio de tudo isso, no meio desta fornalha, você levantar os braços para cima e dizer, me receba, Senhor, em sua presença gloriosa, porque eu vivo e morro para te adorar
e engrandecer o teu nome. É isso que irrita o inferno. Porque ele jamais conseguiu pará-la. Ele jamais conseguiu confundir a mente dela ou a nossa mente, porque de qualquer forma os nossos braços estão erguidos para o alto, para louvar e adorar aquele que vive e reina para sempre. Aquele que vive e reina para sempre. Eu posso imaginar aquele momento no céu, e isso é maravilhoso, quando ela chega e ela sofreu com dores por causa daquela enfermidade, mas o Senhor Jesus Cristo, a recebe de braços abertos, enxuga dos olhos dela toda lágrima, ele seca as lágrimas dela e diz para ela: vinde, bendita de meu Pai, e por sua por herança o reino que te está preparado. Entre nas bodas do Cordeiro. E a minha mãe vai em direção ao Mestre Senhor Jesus Cristo e o abraça, e em seguida cai aos seus pés, o adorando, e para ficar com ele por toda a eternidade. O que é a vida, meu irmão e minha irmã? O que é a vida? Tiago fala, é como uma neblina, como uma fumaça que passa e logo se vai. O que é a vida? O que são 50 anos aqui na Terra? O que pode ser 70 anos, 80 ou 100, 120 anos? O que pode ser isso aqui na Terra comparado com a eternidade? A minha mãe hoje está com o Senhor para todos sempre. Você já pensou sobre isso? Eu honro o nome da minha mãe, a minha mamãe. E aquilo que ela mais aprendeu, ela fez na terra, ela praticou a palavra do Senhor, que era amar o próximo. E cantar a respeito da glória celestial, da vida lá com Deus. Era o que ela mais tinha forte no coração dela. A revelação mais poderosa naquela igreja pentecostal que ela tinha era amor ao próximo, salvar vidas, orar pelos seus filhos, por sua família e cantar sobre a vida celestial lá na presença do Senhor. Tudo isso que ela cria, ela viveu em sua plenitude. Em sua plenitude. Quero fazer este memorial para a Elizabeth, minha querida mãe. Oh, como eu sofri quando ela partiu para estar com o Senhor. Parecia que faltava um pedaço de mim. Parecia que tinham arrancado uma parte de mim. E eu lembro que eu chorava inconsolavelmente. Eu falava, minha princesa, por dias, por meses. Eu lembro que no mínimo 30 dias eu fiquei inconsolável. E depois mais alguns meses se recuperando. Mas eu tinha uma certeza e uma convicção no meu coração. Que a minha mãe tinha partido para estar com o Senhor para sempre. Que morte maravilhosa. Pense numa morte dessa. Pense sobre isso. Levantando as mãos na presença do Senhor Deus, meu amado irmão e minha amada irmã. Que morte maravilhosa. Como Deus foi glorificado tanto na vida da minha mãe como na morte dela. Como Paulo, estou pronto para glorificar ao Senhor, quer na vida ou na morte. Estou pronto para glorificá-lo. Pense sobre isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Pense sobre isso. Hoje, você tem a oportunidade de ter um encontro com Cristo. Sabe, talvez você perdeu um ente querido assim também, com alguma doença, alguma enfermidade. Não importa o que os outros falam, mas não foi curado, não tem problema. O inimigo tem que entender de uma vez por todas que ele não tem vez na nossa casa, na nossa família. Quer na vida, quer na morte.
Ele pensa, agora eu vou mostrar para eles. Ele não mostrou nada. Quem mostrou para eles fomos nós. Quem mostrou para ele foi a minha mãe. Quer saber, rei? O meu Deus pode me livrar. Mas eu quero que fique bem claro que se ele não o fizer, nós não nos curvaremos e não adoraremos os seus deuses. É isso, diabo, que você fica irritado. Porque você mexeu com a família errada. Você mexeu com a pessoa errada. Você tentou tocar a serva do Senhor, mas você não conseguiu. Nada pôde pará-la. Nada pôde parar aquela mulher adoradora, aquela diaconisa fiel, aquela mulher princesa do Senhor, intercessora. Nada pôde pará-la. Mas e você, meu irmão? E você, minha irmã? Alegre-se, porque você um dia vai encontrar os seus entes queridos lá. E não importa a maneira como eles morreram. Nada disso importa. O que importa é que jamais eles pararam de adorar ao Senhor. É que eles morreram servindo ao Senhor com alegria. E eu creio que a minha mãe já conversou lá com Deus. Acho que ela nem pensou sobre isso, né? Quando ela olhou para o rosto lindo do Mestre, para aqueles olhos lindos de Jesus, sabe? O inferno nunca deu a última palavra na vida dela. Ela talvez percebeu ali que estava prestes a partir, prestes a morrer. Mas ela disse, você não tem a última palavra, diabo. O inferno nunca disse como seria. Nunca o inferno conseguiu colocar os seus aguilhões sobre ela, porque ela governava, ela reinava, e ela disse, eu determino como vai ser. E ela, antes de me levar para o hospital, me leve para a igreja. Eu vou mostrar para o inferno como vai ser. E para o meu Deus, que eu o amo, seja em qualquer situação, eu o amo. E estou pronta para partir e estar com ele. Agora eu acho algo muito profundo e poderoso, que minha mãe ela sempre foi uma intercessora. Como eu disse, muitas vezes eu cheguei em casa da balada, doidão, e eu vi a minha mãe clamando de joelhos, orando por minha vida. Eu creio muito, creio enfaticamente, que eu teria morrido neste mundo, ou ido para o inferno, se eu não tivesse uma mãe que ora, uma mãe intercessora. Sabe? Por que algumas pessoas perecem sem Cristo, sem Deus, e outros não? Porque tem uma pessoa orando e a outra não tem. Tem alguém intercedendo. Deus não está escolhendo as pessoas que Ele vai salvar e as que Ele não vai salvar. Jesus Cristo veio para morrer por todos, por toda a humanidade. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho único para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus Cristo então se entregou. Aqueles que vierem até Jesus serão salvos, receberão a vida eterna dentro de si mesmo e um dia morarão para sempre na eternidade com o Senhor. Aqueles que o aceitarem como Senhor. Mas a Bíblia declara em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, Satanás, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Muitas pessoas, meu irmão e minha irmã, estão perdidas neste mundo. Muitas pessoas não têm tido um encontro com Jesus. E se elas morrerem agora mesmo, elas partirão para a eternidade sem Deus. Partirão para a eternidade longe de Cristo. E faz toda a diferença se essas pessoas têm alguém orando, intercedendo e quebrando o poder das trevas na vida dessas pessoas. Eu sou muito feliz, e meus irmãos, e meu pai, e muitas outras pessoas que minha mãe levou até Cristo. Nós somos muito felizes por termos uma pessoa na nossa família que orava por nós, que clamava por nós, que não dava descanso aos seus olhos, às suas pálpebras, até que Deus viesse e nos pegasse.
até que nós caíssemos na graça do Senhor, até que os nossos corações mudassem e fossem transformados para correr para a presença do Pai. Deus já pagou o resgate por cada um, cada ser humano, mas cabe a nós aceitarmos. Mas muitas pessoas se sentem presas, se sentem aprisionadas pelos grilhões do inferno e não conseguem se libertar. Essas pessoas precisam de alguém que ore por elas. Muitas vezes os conselhos que nós damos, a palavra que nós falamos, muitas vezes não são suficientes, meu irmão e minha irmã. Mas quando essas pessoas têm alguém que ora por elas, quando elas têm alguém que, além de falar a palavra, pregar a palavra, clama, recebe o peso de intercessão, a angústia pelo perdido, para orar. Como essas pessoas são bem-aventuradas, essas pessoas que têm alguém na família que ora por ela. Eu quero fazer uma pergunta muito importante, muito séria para você aqui hoje, você que é cristão, que nasceu de novo e que tem algum ente querido, um irmão, um filho, um pai, uma mãe, um tio, um primo, um sobrinho, alguém que ainda não está salvo, que não teve um encontro com Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve aqui nesta tarde. Esse seu ente querido é bem-aventurado por ter nascido numa família de alguém que ora por ele? Ou você vai deixá-lo perecer? Sabe, muitas vezes você fala, eu já falei da palavra, eu já dei conselhos, eu já fiz e já aconteci. Você acha que isso é suficiente? Sabe, nós estamos falando sobre uma eternidade com Deus ou sem Deus. Você acha que essas meras palavras suas de eu já falei são suficientes? Eu estou falando sobre ir para o inferno ou ir para o céu eternamente. O que é uma vida de 50, 70, 80, 100, 120 anos aqui na Terra? Comparado com uma eternidade que se há de viver, você acha que é suficiente? Não é suficiente, meu irmão. Não é suficiente, minha irmã. E eu queria falar um pouco mais sério com você. Não é justo. Não é justo com os seus entes queridos que eles tenham nascido numa família que não ora por eles. Não é justo eles irem para o inferno quando eles tinham em casa alguém que conhecia a palavra e que podia entregar essa palavra para eles, ou orar por eles, jejuar por eles. Não é justo com eles que você não seja capaz de colocar a sua vida diante da presença do Senhor nas madrugadas, clamando e orando para que Deus os liberte. Não é justo com eles que você não seja capaz de abrir mão de uma refeição, jejuando e orando pela vida dos seus entes queridos, meu irmão e minha irmã. Eles estão caminhando a passos largos para o inferno. Eu quero dizer para você, acorde. Eu quero dizer para você, será que eles nasceram na família errada? Na família onde não havia alguém que falasse do amor de Deus para eles? Será que eles nasceram na família errada, onde não havia um intercessor e por isso eles estão se precipitando para o inferno? Ou será que eles são favorecidos e abençoados porque eles nasceram numa família onde há um homem, onde há uma mulher, que para que o inferno os tenha, vai ser preciso passar por cima deste homem e desta mulher de fé e de oração, que não vai se mover 1 milímetro de sua posição, até que esses entes queridos sejam tocados pela glória do alto, pelo um poder sobrenatural que cairá sobre eles, e os converterá, e os trará de volta para o novo nascimento, os trará para o novo nascimento. Será que eles são abençoados e favorecidos por terem nascido numa família como a da minha mãe, que ela não dava descanso aos seus olhos, que ela derramava lágrimas de oração por filhos que estavam perdidos, e ela não descansava até que eu convido você, crente, cristão, homem e mulher de Deus, eu te convoco hoje, se é que eu posso fazer isso, mas por meio do Espírito e da unção do Espírito Santo que está na minha vida, eu te convoco
para este exército de homens e mulheres intercessores que clamarão e não permitirão que os seus entes queridos, seus amigos, seus familiares sejam lançados no inferno porque você não tinha coragem. Você não tinha coragem de orar, de clamar, de jejuar, de gastar a sua vida. Mas eu te convoco hoje para que você comece a orar e clamar, pedindo ao Senhor. Eu tenho feito isso dia após dia pelos meus amados, e eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, que caia um peso cada vez maior sobre o meu coração. Eu não vou permitir que os meus amados não sejam salvos, que eles se precipitem para a eternidade sem Deus. Então eu peço ao Senhor, se este peso que está sobre mim ainda não é suficiente, que o Senhor faça cair um peso maior de intercessão sobre mim, a ponto de partir o meu coração, a ponto de eu me sentir angustiado e cair de joelhos clamando pela vida, pela salvação daqueles meus entes queridos. Eu não vou permitir que eles vão para o inferno. Se eles quiserem ir para o inferno, eles terão que passar por cima de mim primeiro, porque eu estarei no meio. Eu estarei como um obstáculo no meio deste caminho. E quando eles tentarem ir para o inferno, eles baterão de frente comigo. Um homem que ora, que clama, que abre mão de algumas refeições. Oh, para que o poder de Deus me ilumine, para que a vida de Deus me ilumine e eu seja mais sensível ao Espírito e à fé, a ponto de conseguir trazer essas pessoas e livrá-las das garras do inferno. Pense sobre isso hoje, meu querido e minha querida. Pense sobre isso hoje. Não deixe que os dias se passem. Acorde. Há um sonido da trombeta tocando hoje para o seu coração, para que você desperte e não permita que os seus entes queridos se precipitem na eternidade sem Deus. Uma grande responsabilidade hoje cai sobre você. Talvez você não seja capaz sozinho de resolver isso. Mas abra o seu coração. Clame ao Senhor. Fala: Deus, coloque sobre mim este peso de intercessão. Ó Deus, o meu ente querido, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, meus pais, meus primos, eles não nasceram na família errada. Eles nasceram na família de alguém que ora, de um intercessor que vai até o fim para que eles sejam salvos. E o Senhor derramará um peso sobre o seu coração, meu irmão, minha irmã. Ele fará com que um peso caia sobre você. E a mesma dor que Deus sentiu quando entregou o seu Filho para salvar a humanidade, esta mesma dor, essa mesma angústia cairá sobre você. E você começará a ser um homem e uma mulher de oração. E os seus entes queridos serão salvos. Eles serão libertos das garras do inferno. Eles serão. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso.